Da fala, né, do Martônio, fazendo um percurso histórico, né, dando um panorama claro, né, didático mesmo, dos conceitos, dos aspectos do populismo, né, na história recente. Conheço um pouco da visão de Vitor, um pouco não, bastante, mas aí eu pretendo falar um pouquinho, só para provocar o debate, a partir da minha experiência pessoal e do meu olhar, digamos assim, de baixo, né, dessa coisa. E aí eu vou voltar a 1989, na Rua da Praia, em Porto Alegre, o último comício do primeiro turno das eleições para presidente. Porto Alegre, Rua da Praia, 1989, você pode imaginar aí o que Rua da Praia é o palco, é o espaço político fundamental, né? Tem a esquina democrática, todas as grandes manifestações saem da Rua da Praia para desembocar na chamada esquina democrática. Eu já fui para o Rio Grande do Sul brisolista, né? Por gostar do efeito que Brizola causava nele mesmo e na sua audiência, né? Isso quando era uma garota jovem, achava aquilo fantástico quando houve a redemocratização, e também pelo que tinham sido os governos Brizola, tanto no Rio Grande do Sul como no Rio de Janeiro. E aí eu vi Brizola sendo carregado pelo povo gaúcho, ali naquele célebre dia, naquele comício. Eu nunca tinha visto aquela relação de um povo, e eu estava do lado de um senhorzinho de bombacha, velhinho mesmo, o grau de emoção que ele transbordava, e ele falava do povo carregando seu líder, né? Ainda me emociona. Eu penso que se nós não conseguimos ver a política com esse nível de paixão, de um afeto de desejo emancipador, aquele que diz: nós estamos caminhando para o lugar correto, essa política desidratada que o mainstream, o establishment, inclusive sob a égide dos governos do ciclo petista, transformaram, inclusive no âmbito das eleições, daquilo que deveriam ser festas eleitorais, e que passam a ser cada vez mais subordinadas a um processo de higienização, como se a atividade política, o ato do sufrágio, o ato de eleger as lideranças, o ato de participar disso devessem ser motivo de uma certa vergonha, né? Vergonha de sujar a cidade, vergonha de fazer barulho, vergonha de gritar. Quando eu comecei a pensar em populismo, justamente porque havia tanta negação dessa palavra, e porque o líder que me primeiro, né, afetou foi Brizola, eu dizia: mas o que há de errado nisso? O que há de errado em dirigir-se ao povo, em falar a linguagem do povo? Eu estou falando aqui nesse sentido mesmo da voracidade afetiva da política. O processo eu estou chamando de higienização, de depuração, de esfriamento da atividade política. Eu acho que isso não é só aqui. Isso talvez seja um dos elementos que possa, dentro daquela linha que você disse, como explicar, né? Que é a pergunta que o Horkheimer faz em 32. Em 32, não basta dizer que a economia determina os homens. Nós temos que dizer como isso acontece em determinadas épocas e sob determinadas circunstâncias. Então, há também determinadas épocas em que talvez a determinação da economia não seja a mais decisiva, mas haja alguns outros elementos, embora ela permanece lá, né, que podem tornar mais claro, compreensível a nossa relação afetiva de adesão ou de rejeição, e que, via de regra, ela é uma mesma, né? Na hora em que eu adiro a uma determinada posição, a uma determinada liderança, a um determinado caminho, valor, ideia, eu vou rejeitar outros que lhes são contrários. Então, me parece que
a atividade política, tal como ela se configurou, e nisso eu acho que o ciclo petista é um exemplo muito, digamos, claro disso, né? Quem acompanhou aquelas campanhas e acompanhou a movimentação, que ela não é um afeto fake, ela não é um afeto supérfluo, ela não é um afeto de embrulho, de chantilly, é um afeto de participação coletiva, é um afeto de construção comum. Nós não podemos pensar a política se não, a meu ver, for dessa maneira. Eu fui professora do MST, no Pronera, né? E quando eu entrava na sala de aula, todo dia antes da aula, lá na UES, eles fazem uma mística, ali mesmo antes da sala de aula, todo dia. Jogam as bandeiras no chão, cantam os cânticos, falam das pessoas que tombaram na luta, que morreram na luta. Isso é uma espiritualidade política, né? Que, a meu ver, quando a gente quer expurgar a política desse elemento, a gente mata a política e abre caminho para que, de certo modo, esse desejo saia por algum lugar. Enquanto o Martônio estava falando como explicar que haja turcos no Alternativa, né, da Alemanha, gente, como explicar gays da direita apoiando Bolsonaro? Tem algo aí que a economia não dá conta de explicar. Tem algo da ordem dos afetos que a gente precisa compreender melhor. Algo da ordem dos desejos que a gente precisa compreender melhor, sob pena de a gente deixar de ver de fato o que está acontecendo. Uma coisa que o populismo sempre me provocou foi justamente pensar quem é o povo. Porque a ideia populismo, né, sempre carregada de uma visão negativa, era sempre porque aquele líder se dirigia ao povo. Mas o próprio conceito de povo, tem um livrinho ótimo, né, do Friedrich Miller, Quem é o povo? O próprio conceito de povo não é um conceito fácil. Onde vocês colocam no conceito de povo quando lhe convém apenas? O conceito de povo popular, populacho, povinho, povão, né? Como você se coloca dentro desse conceito? Você se sente povo? Né? Essa ideia de povo, o povo não é um fato que está ali no meio da rua e que eu reúno pelas estatísticas do IBGE. Então, assim, creio eu que para fazer frente a um populismo reacionário que toma conta do mundo, e na América Latina ele já começa claramente também a dar suas feições, nós temos que nos mobilizar afetivamente, apaixonadamente, né? Aquilo que a gente diz inclusive no texto, uma militância alegre, um comunismo desejante, sem medo de ser povo. Eu creio que inclusive no Brasil, e mais especialmente aqui no nosso estado, nós temos uma elite, que a gente pode chamar assim, uma elite, uma classe média, que tem horror ao seu povo, que tem nojo do povo, que não gosta de se misturar, né? Usa essa expressão, que não gosta de se misturar. Né? Isso contamina, gente, de modo que a gente olha para esses que a gente considera o povo, de modo, usando aqui o conceito em termos mais frouxos, né? Com desdém, tipo, o que acontece lá com ele não é comigo. Mas quando a ideia de povo me convém, aí eu grito, eu sou povo. Então, assim, eu acho que esse trabalho, o Gessé Souza, vou citar o Gessé Souza aqui, nesse A Tolice da Inteligência Brasileira, ele fala disso, e ele fala, inclusive, da tolice nossa da academia, né? Da inteligência, não está falando da tolice dos não cultos, da academia mesmo. Né? Eu acho que é uma leitura que deve ser feita, tanto isso como a ralé brasileira. Né? Quer dizer, não ter medo de ir aonde o povo está, né? Como diz o poeta, né? O artista tem de ir aonde o povo está. Aí depois que a gente